Graça e paz, queridos, amados. Eu quero deixar um pequeno texto da Palavra de Deus para nossa meditação no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24 em diante, de Gálatas 3, que diz assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor. Vamos ver lá, Gálatas 3, 24 em diante, graça e paz para todos. Sou o pastor Hermes. Essa pregação é mediante a cooperação da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, semeando a palavra. E gostaria que vocês acompanhassem essas pequenas pregações que nós estaremos fazendo a partir de hoje, para nós aprendermos de Deus através do Teu Espírito Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 24 adiante, nos diz assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Amém? Apóstolo Paulo, escritor dessa carta, uma carta doutrinária. E essa é uma carta de ensinamento que todos nós cristãos precisamos estar caminhando, guiado pelo Espírito Santo, em comunhão com a palavra, principalmente as cartas do apóstolo Paulo. E ele nos diz aqui, no capítulo 26, que todos, o que ele diz, 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Paulo está nos dizendo que todos somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos aqueles que creram e aceitaram a palavra e a pregação pela fé, e aceitou o que é dito, que a salvação é pela fé na obra redentora de Jesus Cristo, Filho de Deus, receberam a salvação. Todos aqueles que creram. Isso é indiferente de judeus e gentios, que a salvação vem para todos. Quem são esses todos? Esses todos são aqueles que aceitaram a fé. Desculpa aí. Então, vamos lá. Oh, Jesus. Quem são esses todos? Esses todos são aqueles que aceitaram a fé, confessando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E isto tudo somente pela fé, sem as obras da lei ou alguma coisa que feito por si mesmo. Alguma coisa que tenhamos feito e achar que somos salvos. Não é por aí. Eu posso fazer tudo o que quiser, mas se eu quiser ser salvo e quiser herdar a vida eterna, nós temos que crer na palavra de Jesus Cristo e ter somente a palavra e Jesus Cristo o meio de nós sermos salvos pela fé. Mas em quem? Quem crê que em alguma coisa ou em alguém, pela fé em Jesus Cristo, porque é o único que salva. Porque assim, porque não há nada que fazemos que possa nos salvar. Porque não há outro na terra que possa salvar. Atos 4:12 diz que não há outro pelo qual devamos ser salvos. Não há outro, porque Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo. Ele veio para salvar. Quando Mateus diz assim, Mateus não, Evangelho de João 3,16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus confirma o amor de Deus por ele e por nós, porque ele enviou, mas por amar, nos amar de tal maneira.
E Jesus diz o quê? Eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar uma humanidade que estava perdida. Nós estávamos perdidos debaixo do pecado, condenado pela lei, condenado ao inferno pelo pecado, né, se condenado. E o que Deus fez? Deus enviou seu Filho. E ele veio para salvar. E nos salvou. E salva ainda todo aquele que crê que ele é o Salvador, e só ele salva, e reconhecer que é um pecador, e confessar e deixar. Ele salva, porque ele veio para salvar a humanidade perdida. Então, outra coisa que Jesus disse, nós lemos aí em Atos 12 o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Entre os homens, porque Jesus veio e nasceu como homem, só que sem pecado. Ele é divino e humano, Deus e um homem e Deus. Duas naturezas, divina e humana. Jesus é Deus, mas ele veio para quê? Não para julgar, não para ser Deus, ele veio para ser servo. Ele veio servindo o Pai. Veio como escravo, para ser escravo do pecado, para levar o pecado sobre nós, para que a lei que Deus iria aplicar em nós pelo nosso pecado, ele aplicou no Filho Jesus Cristo, levando ele até a cruz e cravando ele lá na cruz, e lá ele cravou o pecado e morreu naquela cruz. E todos aqueles que confessaram ele como Salvador, morreu com ele ali na cruz. Amém? Podemos entender que a salvação vem de cima e de uma única e o único que pode salvar. Quem? Jesus Cristo. Por isso Deus enviou para salvar, para nos salvar. Nós vemos que muitos fazem caridade, ajudando família, comprando casa, dando cesta básica, fazendo uma série de coisas, né? Fazendo bondade, caridade e achando que isso salva. Não, isso não salva. Se eu posso fazer alguma coisa, estender a mão para ajudar alguém materialmente, tudo bem. Se eu posso fazer, você pode fazer, nós devemos fazer. Porque aquilo que eu posso fazer, que você pode fazer, que nós podemos fazer e não fazemos, nós pecamos contra Deus. Mas qualquer coisa que eu fizer, eu não posso computar isso como salvação. Porque a salvação, ela passa por Jesus Cristo, pelo sacrifício que ele fez lá na cruz por nós. Porque nós não podíamos, teve que morrer, teve que dar vida, e eu não posso dar vida nem para mim mesmo. E teve que derramar todo o seu sangue, o nosso sangue, o sangue de Cristo é puro, o sangue carmesim puro, sem pecado, e nós estamos contaminados. Como é que o meu sangue vai ser derramado por alguém? Não adianta, nem por mim mesmo, porque eu não posso salvar a mim mesmo, porque só existe um que salva, e o nome dele é Jesus Cristo. E para nós sermos salvos, nós temos que morrer, porque Jesus morreu. Então nós temos que morrer para o pecado, morrer para o mundo, ser crucificado com ele, para nós herdarmos a salvação eterna. Então, aí ele disse, por quê? A salvação nunca foi, não é e jamais será adquirida por obras ou mérito, porque sempre foi pela fé e sempre será pela fé em Jesus Cristo. A salvação nunca foi por obras, não foi por nada que eu ou você fizéssemos, não foi por bondade nossa. A salvação foi tudo que nós fizermos. Jesus já fez tudo. Ele já fez tudo, ele já deu a vida. Qual o homem que já deu a vida por um e salvou? Ninguém, nem a si mesmo. Mas Jesus Cristo deu a vida para salvar todo aquele que crê na tua palavra e crê que ele é o Salvador, reconhecer que é um pecador, confessar e deixar e entregar a vida para ele. Esse herdará a salvação. A salvação só vem através de um, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse, Gálatas 3:26, porque todos são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Portanto, a filiação divina não é baseada em esforço humano ou humano, cultural, mas em crer no Filho de Deus, pois que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestisse. Batizado como? Crucificado com ele lá na cruz do Calvário. Nós somos crucificados com ele, crucificado, os nossos pecados ele levou sobre si e cravou na cruz e nós fomos crucificados com ele. Veja, quer dizer
significa que falou do batismo, né? Batizado com ele. Significa que o batismo em Cristo confere uma nova identidade e vida, onde os crentes, simbolicamente, se revestem, veste o caráter e o amor, a verdade e o propósito de Cristo. Só aí Cristo, só Jesus Cristo pode fazer essas coisas. Por isso que só Ele salva, porque a Ele foi dado esse poder para salvar. Ele veio como Deus, mas para sofrer o que o homem sofria. Jesus Cristo sofreu tudo o que um homem sofre. Mas o homem sofre sem ter uma solução. Mas ele veio sofrer para nos dar a solução, para solucionar o problema que nós não podíamos, que era o pecado, a condenação pela lei. Nós não podíamos fazer isso. E ele veio e nos libertou da lei e do pecado e da condenação, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados, mas Jesus, com a sua vida, pagou a dívida do nosso pecado e nos levou a reconciliar com Deus. E nós fomos crucificados com ele ali na cruz e fomos salvos pelo seu sacrifício na cruz e justificados por Deus. Cristo nos salvou, perdoando nossos pecados, levando nossos pecados sobre si, nos perdoou, nos purificou com teu sangue e Deus nos justificou, nos declarando justo. E com ele na cruz, na sua morte e crucificação lá, nós morremos com ele, nós fomos crucificados com ele, morremos com ele, e quando nós somos batizados, nós ressuscitamos com ele, uma nova criatura em Cristo Jesus. E segundo Coríntios 5,17 diz o quê? Já que estais em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E o sacrifício de Cristo foi tão interessante que ele nos levou a reconciliar com Deus. Deus que estava de costas virado por nós por causa do pecado que Deus enoja. Quando Jesus foi cravado na cruz, aquela cadeia que nos separava de Deus foi quebrada, caiu por terra, e Deus abriu os braços e nós voltamos e reconciliamos com Deus. Deus já não tem mais nada contra nós, porque o sacrifício de Deus foi feito, a ira, aquilo que Deus queria imputar sobre nós, fazer justiça da lei, ele fez a justiça no Filho para nos livrar da condenação da lei, do pecado e da morte e do inferno. E nós estamos com Cristo, somos nova criatura e nós estamos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo feito por nós. Por isso Paulo diz que agora todos foram o quê? Batizados, né? De Cristo somente. E no versículo 26 ele diz, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Querido Tomás, todos pela fé em Jesus Cristo. Para encerrar, vou deixar 2 versículos para você meditar. Primeiro, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, que ele diz. Versículo 11 ele diz, veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Está vendo? Não receberam Jesus. Ele veio para os judeus, mas eles rejeitaram Jesus. Não o receberam. Aí o versículo 12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder para nos tornar filho de Deus, aos que creram no seu nome. Então, que é pela fé. Meus amados, se você ou nós podemos fazer uma obra, praticar uma boa obra, façamos. Mas façamos sem achar que isto vai nos garantir ou nos dar salvação. Porque foi dito que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Portanto, saibamos sempre que, se podemos fazer e não fazemos, pecamos contra Deus. O que todos devemos fazer? O que eu devo fazer, o que você deve fazer e o que nós devemos fazer? E devemos fazer e é dever nós fazermos. Primeiro, reconhecer que você, todos nós somos pecadores. E se somos pecadores, necessitamos de um libertador. Então, e para sermos libertos, o que nós precisamos fazer? Primeiro, reconhecer que somos pecadores? Sim. E aí? Se reconhecemos que somos pecadores, arrepender do nosso pecado,
confessar e deixar, morrer para o pecado. Morrer para o pecado. Quarto. E último, confessar a Jesus Cristo como o único Salvador pessoal e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Para que se cumpra na nossa vida, na minha e na sua vida, o que está escrito. Paulo disse que todos somos, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus Cristo. Quem crê, reconhece que é um pecador, confessa que é preciso de um libertador e procura quem é esse libertador. Esse libertador se chama Jesus Cristo. Aí você vai confessar, depois do arrependimento, você vai confessar o pecado e deixar, morrer para esse pecado, para o mundo pecador, e ser crucificado com Cristo e nascer uma nova criatura. Aí vai se cumprir o que diz 2 Coríntios 5,17. Já que estás em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí nós passamos a viver unido com Cristo, unido com Deus, porque o sacrifício de Cristo nos levou a reconciliar com Deus. Nos levou a reconciliar com Deus. Agora somos uma criatura ligado com o Pai e ligado com o Filho. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, já que estás em Cristo, nova criatura somos. Então, nós vamos viver em novidade de vida. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo continue falando em vosso coração. Sou o pastor Hélio. Entre em nosso canal, lá no YouTube. Nós temos pregações. Essa pregação que você está assistindo está aí no YouTube. Começa a nos acompanhar. Vamos aprender junto. Você não vai aprender de mim, você vai aprender da minha pregação, pequenina pregação, mas quem está me ensinando e usando a minha boca é o Espírito Santo de Deus. Portanto, essa palavra vai entrar no teu coração, vai entrar na tua mente, e o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E se você entregar a vida por ele, você vai herdar a salvação e a vida eterna. E a palavra diz, Evangelho de João 17:3, que a vida eterna é essa, que te conheça a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e herdarás a vida eterna. Amém? Que te conheça a ti como o único Deus e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Busca a salvação. Se você tem, guarde a sua salvação. Se você não tem ainda, procura o seu libertador e o salvador, que é Jesus Cristo. Confessa o seu pecado, arrepende e confessa ele como que o único salvador pessoal e começa a andar guiado pelo Espírito Santo, unido no coração e na palavra, no caminho que é Jesus Cristo. E brevemente ele vai nos chamar e nós vamos junto encontrar com Jesus Cristo nos ares. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.